Que alegria começar mais um encontro com você. Seja muito bem-vindo. Esse é o programa Anjos da Esperança Empreendedores. Um tempo para inspiração, para propósito, mais do que um negócio, uma missão. E no programa de hoje, no Anjos 360, nós temos um espaço dedicado a conhecer o impacto, a expansão da Rádio Novo Tempo, que nesse ano de 2025 completou 36 anos sendo a voz da esperança. Tive o prazer de ser um radialista aí da Rede Novo Tempo de Comunicação. E no papo com o diretor, nosso pastor Antônio Tostes, ele vai explicar os desafios, os planos para levar a Novo Tempo em canal aberto, lá no Rio de Janeiro. Chegou a rádio, né, no início desse ano, mas e a TV? Mostrando aí como cada anjo, cada pessoa pode participar desse sonho. E para te contar histórias de esperança, nós vamos conhecer a Maria das Neves, lá de Salvador. Um abraço especial para Salvador. E ela encontrou esperança e propósito ao se aproximar da palavra de Deus. Isso é muito importante. Ela estava sem esperança naquele momento, mas foi na Bíblia que ela viu a sua vida se transformar. Que bênção! E agora uma pergunta para você. Você tem uma estratégia digital para empreender? Hoje nós vamos receber o professor Ezequiel Zorzal, da Unifesp. Ele é especialista em tecnologia interativa, inteligência artificial. O que vai ter nesse momento? Ele vai nos contar como ele transforma educação e negócios a partir de inovação. Legal, né? Mas não para por aí. No Momento Sebrae, você vai entender as etapas para realizar a formalização da sua empresa. E ainda hoje, na Palavra do Dia, nós vamos falar sobre oração, o poder da oração para todo e qualquer momento. Fica aí, mais do que um negócio, uma missão. Está começando o nosso Anjos da Esperança Empreendedores. Muito bem, meus queridos, me chamo Cris Magalhães, gerente do projeto Anjos da Esperança. Estou com você aqui todos os domingos, das 11 ao meio-dia e também na nossa reprise, né? À noite, às 9h30. Em qualquer um dos horários, é uma honra ter você aqui. E a ideia desse programa aqui é trazer testemunhos de vidas transformadas, trazer empreendedores de todo o canto do Brasil, seja micro, macro, né, capital aberto, mas com coração na missão. Além de ter o desafio de empreender, de ter os desafios de ter colaboradores, às vezes passa por uma crise financeira, eles não deixam de investir no reino, ou seja, doar para que a Novo Tempo se mantenha no ar. A Novo Tempo não tem comercial, é só doação, por incrível que pareça. Esse é o impacto desse projeto. E aqui a gente tem o Anjos 360 com informações, papo com o diretor, tem o Momento Sebrae, tem a Palavra do Dia, um programa especial voltado para empreender no Reino de Deus. E é claro que você pode mandar a sua história para a gente. Tá aí, ó, DDD 12 98174 0057. Quero ter você aqui no nosso programa, aqui no palco, entrevistando com você, ou a nossa equipe indo aí, em qualquer parte do Brasil. O WhatsApp está aqui, ó, DDD 12 98174 0057. E como você muito bem sabe, a gente tem novidade, 36 anos da Rádio Novo Tempo, e é claro que quem vai contar pra gente é a Gabi, no Anjos 360. Que bênção! Quando essa vinheta aparece, você sabe que a gente vai trazer aqui as informações, as novidades. É uma volta, um 360 no que a Novo Tempo está fazendo como rádio, TV e web. E é claro que eu vou chamar ela aqui, Gabi Araújo, a nossa repórter. Gabi, mais uma vez, seja bem-vinda aqui, né? Uma honra poder ter você aqui com ótimas notícias da expansão do Reino de Deus. Olá para você que está em casa assistindo mais um programa e mais um Anjos 360. Hoje, Cris, eu quero destacar o crescimento expressivo que a Rádio Novo Tempo, a rede de rádios, teve agora no ano de 2025. A rádio que completou 36 anos e que, inclusive, comemora ali pertinho do meu aniversário. É, você faz que dia? Dia 14. Dia 14? O aniversário da rádio é sempre no dia 13. Então tá aí, ó. Nós temos a voz da esperança de aniversário, a nossa repórter da esperança juntinho. Tá tudo certo, né? Que bênção. Lembrando que agora, esse ano aí, 36 anos, já tá... 2025, 36 anos de Rádio Novo Tempo, a voz da esperança chegando, graças a Deus, para cada vez mais pessoas. E eu quero destacar aqui, logo no início do ano, a rádio chegou no Rio de Janeiro. Era um sonho aí muito antigo, inclusive do diretor-geral da rede daqui da Novo Tempo, o pastor Antônio Tostes, e ela chegou, alcançando aí uma audiência potencial de mais de 13 milhões de pessoas, Cris. Que bênção! Olha, lembra que você também nos ajudou em março a nos preparar para enviar estudos bíblicos, a gente fez uma campanha do Anjos no ano anterior, foi uma junção, claro, de várias mãos, aí você faz parte. Inclusive, quero mandar um abraço para o povo do Rio, porque nós fizemos uma caravana, inclusive, para poder lá inaugurar os estúdios, foi muito bacana poder estar com o povo do Rio, que agora
além da cidade maravilhosa, é a cidade da esperança. Mas, inclusive, tem um sonho no coração do pastor Toninho, que já ele vai falar, sim, de ter a TV Novo Tempo lá também, né? Exatamente. E logo, se Deus quiser, eu trago essa notícia aqui também no Anjos 360. Vamos marcar então, Gabi? Então, olha só, no dia desse domingo, a Gabi está falando que, se Deus quiser, a gente não tem nenhuma pretensão, a gente não sabe quando isso vai acontecer, está no calendário de Deus, mas a Gabi disse que vai contar essa notícia. Promete o pessoal em casa aí, Gabi? Prometo, vou trazer aqui sempre boas notícias, inclusive agora essa da TV Novo Tempo no Rio de Janeiro. Olha aí, quando Deus mandar, a Gabi vai trazer notícias aqui. Bom, exatamente. Ainda em 2025, no primeiro semestre, a Rádio Novo Tempo, ela teve uma migração do sinal de AM para FM em Salvador. Com isso, Cris, mais uma vez, uma expansão do sinal, também uma melhora aí na qualidade da Voz da Esperança chegando para as pessoas e uma audiência potencial de mais de 3 milhões de ouvintes, Cris. Que presente. Ou seja, a capital baiana aí recebendo a Voz da Esperança todos os dias e agora ainda com um sinal melhor. Amém. Manda um abraço lá para a Terra da Alegria, Bahia. Inclusive, a gente teve uma caravana dos apresentadores do Novo Tempo visitando, convidamos ali várias pessoas que acompanham a TV Novo Tempo e nós fizemos essa transferência, né, da AM para a FM no ar, no meio da caravana. Então, vocês, inclusive, teve uma reportagem especial sobre isso. Então, a gente esteve lá vendo o povo baiano, sabendo que a AM prestou um bom serviço no tempo certo, mas agora a FM está com força total para impactar os corações dos nossos baianos. Ou seja, então, como você pôde aí acompanhar a expansão do sinal da Rádio Novo Tempo, aumento aí da nossa audiência, novas tecnologias. Afinal de contas, também tivemos agora em 2025, lançado pela rádio, um guia de estudo, um estudo totalmente em áudio, que é o Deus que Fala. Então, ele foi desenvolvido para pessoas que têm algum tipo de deficiência visual ou também para quem quer ouvir ali para estudar a Bíblia, né, e não precisa ficar lendo, porque às vezes está fazendo outra atividade. Então, tudo isso aconteceu em 2025 e, claro, graças às doações que a Novo Tempo recebe pelo projeto Anjos da Esperança. Que bênção, né? As pessoas que têm dificuldade de poder enxergar, ou as pessoas que não sabem ler, ou até as mesmas pessoas que, como a Gabi falou, estão fazendo um exercício, estão em casa. São 16 estudos, é um estudo com 16 fases ali, né? E eu tive o prazer de participar, Gabi, a honra de fazer a voz de Jesus nesse projeto. Projeto muito lindo porque, olha, até para quem não tem nenhuma limitação específica, para ensinar os filhos, para colocar num culto de casa. Imagina um estudo e ela pode fazer pelo celular grátis. Essa é a essência do Novo Tempo. Esse é o DNA do que nós estamos aqui no Novo Tempo para realizar. Que bênção. Parabéns a você, Anjo da Esperança. Você faz parte dessa missão. O Anjo 360 vem mostrar o que você faz parte. Obrigado por acreditar no Novo Tempo como uma ferramenta de Deus, Gabi. Exatamente, Cris. Não só você participou ali durante a elaboração do Deus que Fala, mas também outros funcionários da rádio, da produção, que desenvolvem ali as mais diversas atividades. Mas eu quero destacar agora uma novidade da Rádio Novo Tempo no segundo semestre. Nós começamos já o segundo semestre com uma novidade, a retransmissora em Santarém, ela começou a operar. Então, mais uma bênção que a Novo Tempo conseguiu graças aí às doações do Anjos da Esperança. Inclusive, você lembra que em novembro de 2024, a campanha foi exatamente para a compra dos equipamentos da rádio, né? Das retransmissoras. Um projeto da Amazônia legal, envolvendo vários estados ali. Nós temos uma rádio, né, no coração do Pará, ali. E a ideia de Belém, toda a rádio que tem uma transmissora ali, poderia entrar com processo para concessão de retransmissoras, para retransmitir o sinal de forma gratuita. Nós acabamos enviando 12, vieram 8, depois as 12. E agora tivemos a primeira instalada, né? Quem sabe no próximo ano a gente possa instalar nas 12 retransmissoras para que aquelas cidades ali do Pará possam receber o sinal da esperança. Isso mesmo, Cris. Mais de 330 mil pessoas estão podendo então ouvir a Rádio Novo Tempo. E quem conversou comigo a respeito de todos esses avanços e novidades da rádio foi o pastor Antônio Tostes, diretor-geral aqui da Rede de Comunicação da Novo Tempo. Maravilha, a gente vai ter um pedacinho aqui, então vamos acompanhar. E hoje eu venho aqui trazer também uma ótima notícia. Dizer aqui para você que é um anjo da esperança, de que a nossa rádio, a nossa FM 98.1, na cidade de Santarém, já está no ar, alcançando mais de 300 mil pessoas da região oeste do estado do Pará. Para nós, como Novo Tempo, é uma grande conquista, porque sabemos que vamos alcançar muitas pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Quero agradecer a você, Anjo da Esperança, que possibilitou essa conquista, você que aceitou o nosso convite para fazer as suas doações, para que nós pudéssemos colocar esta rádio no ar, comprando os equipamentos, para que mais pessoas tenham o conhecimento da nossa grande esperança
da volta de Jesus. Eu não apenas quero agradecer aos Anjos da Esperança que possibilitaram que esta rádio esteja no ar, mas também agradecer a você que tem orado pelo Ministério da Novo Tempo. E quero, de uma forma muito especial, enviar o nosso abraço a toda a população de Santarém e que vocês possam desfrutar da presença da Rádio Novo Tempo. Eu estarei aí em breve para nós termos uma celebração de gratidão a Deus por essa conquista. E quero convidar a você que não é um anjo da esperança. Nós precisamos do seu apoio. Essa grande conquista significa que mais pessoas estarão solicitando, por exemplo, os nossos guias de estudo da Bíblia. E contamos com seu apoio para atender essa população. E certamente Deus tem mais bênçãos preparadas para nós. E nós precisamos do seu apoio para que todas essas bênçãos aconteçam. Deus está nos usando aqui e Deus quer usar você também como um anjo da esperança. Portanto, fique ao nosso lado, esteja conosco. Vamos celebrar essa grande conquista ao lado de vocês. Deus quer usar a Novo Tempo para alcançar mais pessoas e Deus quer usar você também. Então é isso, muitos motivos para comemorar e agradecer a você, a Deus primeiramente, mas também a você que acredita na missão da Novo Tempo. Cris, obrigada mais uma vez. Obrigado, Gabi. A Gabi sempre traz informações especiais e volta no próximo domingo, com certeza, inspirada por Deus e com muitos projetos aqui. Deus quiser. Obrigado, Gabi. E como prometido, nós vamos para o Papo com o Diretor. O Papo com o Diretor de hoje, uma pergunta muito importante. E aí, afinal, a Novo Tempo tem planos para estar em canal aberto na cidade do Rio de Janeiro? A gente viu que a rádio chegou. Então o pastor Toninho vai contar essa novidade para a gente, a ideia de como são os planos do Senhor, como isso é colocado diante de Deus. E aí, pastor Toninho, fala para a gente no Papo com o Diretor. Esse é o Papo com o Diretor, o seu quadro do projeto Anjos da Esperança, onde a gente tira as suas dúvidas. E uma das suas dúvidas pode ser o seguinte: a Novo Tempo tem a intenção de entrar em canal aberto na cidade do Rio de Janeiro? Nós temos uma audiência potencial lá. Nós já estamos com a presença da TV Novo Tempo em várias outras capitais. Mas e o Rio de Janeiro? Quem responde é o pastor Antônio Tossi, que está aqui comigo no Papo com o Diretor. Pastor, tem essa intenção? O que impede ainda da Novo Tempo não estar em canal aberto no Rio de Janeiro? Muito boa essa pergunta, Jota. E eu diria que a nossa intenção é estar com o canal aberto em todas as cidades do Brasil. Não é fácil atingir essa meta por viabilidade técnica, por recursos financeiros, mas nós sempre priorizamos as capitais e as regiões metropolitanas dessas capitais, porque é onde nós temos a maior concentração da população brasileira. Rio de Janeiro é uma cidade importantíssima aqui no nosso país e para o mundo, uma cidade muito famosa, muito conhecida, e é uma cidade realmente que precisa de esperança. Nós sabemos que a Novo Tempo pode fazer muita diferença no Rio de Janeiro. Já estamos com a nossa FM, mas sem dúvida alguma a TV faria uma grande diferença para essa cidade, como faz em todos os lugares onde a Novo Tempo está presente em canal aberto. Só que para você ter um canal aberto, você precisa ter uma frequência. Precisa haver espaço no espectro para que mais um canal entre no ar. Nós fizemos um estudo técnico, nós chamamos de um estudo de viabilidade. Nós entregamos um projeto junto ao Ministério das Comunicações, mostrando que existe a possibilidade sim de um espaço para que a Novo Tempo esteja no ar. E nós fizemos o pedido ao Ministério das Comunicações que conceda à Rede Novo Tempo uma retransmissora no Rio de Janeiro. Mas é importante nós dizermos isso, né, Jota, de que para que o governo, o Ministério das Comunicações, ele forneça uma outorga, precisa realmente de um trabalho da agência reguladora, que é a Anatel, precisa fazer um estudo de campo, existe todo um processo, existem outros interessados também, e nós estamos lá com o nosso projeto e na expectativa de que ele seja analisado e de que ele seja autorizado. Então eu faço um apelo a você. Se você gostaria que a Novo Tempo entrasse em canal aberto no Rio de Janeiro, porque você mora aí, porque você gostaria de ver o Novo Tempo crescer, porque você tem amigos que moram no Rio de Janeiro, ore por esse projeto. O que você pode fazer agora é orar para que o Ministério das Comunicações e a Anatel analisar o nosso projeto, eles possam aprovar e essa concessão, essa outorga de uma retransmissora seja concedida para o Novo Tempo. Vamos seguir trabalhando, vamos fazer a nossa parte e orando para que Deus nos dê essa bênção. Vale o destaque que a Novo Tempo, né, pastor, já está com a Rádio Novo Tempo,
na cidade do Rio de Janeiro, né? 95,7, louvado seja Deus por isso, mas pense também na audiência potencial de quando a Novo Tempo entrar em canal aberto na cidade do Rio de Janeiro através da TV Novo Tempo. Nós precisaremos do seu apoio financeiro desde já, então, para que mais pessoas recebam as nossas revistas Esperança. Você já quer fazer parte dessa corrente do bem que vai levar esperança para a cidade do Rio de Janeiro através da TV Novo Tempo? Então seja um anjo da esperança. Ligue para nós, 0 operadora 12 21 27 30 30, ou encaminhe uma mensagem simples, quero ser anjo, para o nosso WhatsApp, que é o 981 76 6630, 12 981 76 6630. Pastor, obrigado pela resposta e semana que vem a gente tem mais uma pergunta para você. Que inspirador, né? Ver a Novo Tempo com esse coração aberto para levar a palavra em todo canto, né? Continua trabalhando para chegar longe, levar esperança a mais pessoas. A Novo Tempo não pode parar. Esse sonho envolve o quê, meu querido? Muita oração, a presença do Senhor em cada momento e o esforço, a união com cada anjo. Então, aqui a gente encerra o nosso papo com o diretor. Na próxima semana a gente tem mais perguntas aí, né? Com mais respostas especiais, porque essa é a nossa marca, a transparência, o compromisso com a missão de levar Jesus ao coração das pessoas, tá bom? Então, a gente conta com a sua doação. Se torne um anjo da esperança. Como? Mande uma mensagem agora. Quero ser um anjo para o nosso WhatsApp 12 98176 6630. O programa não acabou. Aproveita esse intervalo para se tornar um anjo empreendedor, um doador aqui para Novo Tempo. Nunca parar. Seja um instrumento de Deus. Um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta no Anjos da Esperança Empreendedores. Uma honra estar aí na sua casa, fazer parte dos seus negócios, fazer parte da sua missão, né? De investir no reino de Deus. Onde você estiver, que Deus abençoe a sua vida. E hoje nós temos a alegria de receber um convidado que une inovação, que une educação e propósito. Ezequiel Zorzal. Ele é professor associado da Universidade Federal de São Paulo, trabalha na área de pesquisa, é um pesquisador, né? É um especialista em tecnologia, questões interativas, com foco em inteligência artificial, com mais de 15 anos de experiência. É esse profissional que a gente traz para você aqui, cristão também. Ele é autor de livros, artigos científicos, dá palestras, lidera projetos que conectam o conhecimento acadêmico, a parte do mercado, né? Transformando justamente essa parte de educação e os negócios com um profissional aí que deseja inspirar você com todo esse conhecimento. Você gosta de inovação? Olha, Cris, que bom que o programa está trazendo isso mesmo. A gente fala sobre missão, sobre o coração na obra de Deus, mas agora trazer inovação, eu quero saber como que eu posso agregar isso no meu negócio. Eu tenho até medo, mas calma. Quem vai tranquilizar você é o professor Ezequiel Zorzal. Ezequiel, seja muito bem-vindo aqui ao Anjos da Esperança Empreendedores. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Que honra estarmos juntos aí. Muito obrigado. Quero aproveitar para agradecer também a todos que estão nos assistindo de casa. Muito obrigado pela companhia. E é um prazer estar aqui, viu? Uma grande honra. Que honra. Quando eu vi o nome, eu não tinha lembrado, mas nós já nos conhecemos, né? Inclusive, quem veio com você não vai aparecer aqui, mas sua esposa está aqui também? Sim, a minha esposa. Qual o nome dela? Lani. Lani, está acompanhada de quem? A minha sogra também, a Lucimar. Olha, e vem acompanhado. Sim. Olha, bom negócio. Tá? Veio conhecer Novo Tempo aqui. Também já conhecia, né? Já conheci, participaram de outros programas e tudo mais. Ezequiel, vamos sentar aqui um pouquinho? Muito obrigado. Eu tenho aí a honra de estar recebendo você aqui. Quando as pessoas vêm aqui, eu sei que você tem uma vida agitada e tal, mas quando você separa um tempinho para vir na Novo Tempo, você faz uma doação de tempo, de vida. É muito importante. Às vezes os pais em casa querem dar presente, mas o maior presente é estar presente. Então, quando alguém vem aqui no nosso programa, porque tem que sair de casa, tem que se preparar, veio com a mulher, tem um contexto especial na tua rotina. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer é agradecer a sua doação de tempo de estar aqui conosco. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui, viu, Cris? Que bom. Agora, inovação não se fala em outra coisa, né? Aqui na Novo Tempo a gente tem uma inteligência artificial, temos a Esperança, né? Que trabalha essa questão aí, assessorando a questão bíblica, envia 200 mil mensagens por dia. E tem gente também usando a tecnologia de forma errada, né? Perdendo o controle da mente e tudo mais. Tem pessoas que estão fazendo bons negócios e tem pessoas que estão com medo de perder o trabalho e tudo mais. Agora eu quero perguntar para você, eu sei que a gente está para dar um salto aí no 5G, avançando, internet das coisas, o impacto disso na educação, na vivência, no dia a dia, você que trabalha como pesquisa, fala para a gente o impacto e esse salto tremendo nos últimos anos da inovação.
Olha, Cris, eu vejo assim, a tecnologia, né, assim como outras evoluções que aconteceram no passado, por exemplo, a Revolução Industrial também, né, você percebe que parece que dá um pouco de medo nas pessoas, né? E a IA não é diferente, mas o que é legal da IA? A IA ela pode ser aplicada em vários contextos, inclusive no nosso dia a dia nós temos bastante exemplos, né, que nós podemos aplicar e mostrar que a inteligência artificial pode nos ajudar. Qualquer tipo de tecnologia ela veio para apoiar alguma coisa e a intenção é para você poder, por exemplo, melhorar processo, gerar, por exemplo, mais tempo para você executar outras tarefas, por exemplo. Então, quando você vai dirigir, você vai usar ali um aplicativo, né, para você verificar qual que seria o melhor trajeto para chegar a um determinado local. A inteligência artificial está ali para tentar calcular, por exemplo, o melhor trajeto, uma rota melhor. Quando você vai assistir vídeos, por exemplo, né, então tem aquele sistema que vai ser um sistema que vai apresentar para você qual seria o melhor vídeo de acordo com os seus interesses. Para você não perder tempo. Exatamente. Te oferecer algo que você já goste. Exatamente. Ela vai entender um pouquinho o machine learning, vai entender o algoritmo do teu gosto. Para você não perder tempo. Ou seja, que bom. Eu não sei você, mas anos atrás, quando a gente ia pregar numa igreja, eles tinham que pegar um mapa, abrir, ligar para a pessoa e falar como é que entra? Entra na cidade, vai até o posto de Ipiranga, dobra à esquerda, vai... É isso aí. Claro que era um desafio, né? Mas hoje, né, a gente não sabia cair de cara num trânsito. Olha, a tecnologia está ali para poder saber que talvez você já tenha que fazer essa curva. O quanto ajuda, né? E agora que eu tenho uma pergunta para você, que é justamente o seguinte. Lá atrás as pessoas temiam o lápis da tabuada. Nossa, o lápis da tabuada vai ser um problema e tal, porque ele foi feito para estudar a tabuada e alguns usaram para colar na tabuada. Então o problema não é o lápis, não é. É a mente que coordena o lápis. Aí eu pergunto para você, na educação, tem professor que fala, olha, você é substituído pela IA, isso vai acontecer mesmo? Ou a educação que vai ter que aproveitar isso para dar qualidade ao aluno? Inclusive, quando eu vou fazer alguns treinamentos e palestras, o pessoal vem me procurar já, vai me roubar meu emprego. Porque eu apresento algumas ferramentas assim que a pessoa, olha, você pode usar em 1 minuto, você já consegue, por exemplo, construir um plano de aula, né? Mas a ideia da inteligência artificial, ela veio como uma ferramenta, um meio. Então, eu sempre falo, a IA, ela é uma tecnologia que veio para nos apoiar, né? Então, o docente, o professor em si, né, ele tem a sua função, que é estimular o pensamento crítico. Existe, por exemplo, algumas pesquisas recentes, eu vou citar uma aqui rápida, uma pesquisa que aconteceu no MIT, eles separaram alguns grupos de pessoas e colocaram, por exemplo, para que um grupo específico pudesse aprender um determinado conteúdo usando ali o modo tradicional. Um outro grupo mais voltado, utilizando a inteligência artificial sem qualquer tipo de acompanhamento, né? Então eles usaram da maneira que eles achavam interessante, copiava e colava, colocava algumas coisas. O terceiro grupo já mais direcionado, com apoio à tecnologia. Então tinha um grupo de docentes apoiando para você usar aquela tecnologia de maneira mais eficaz. Existia um método, um processo. Exatamente. O que eles perceberam? O primeiro grupo, eles conseguiram melhorar, obviamente, um pouco ali do entendimento e a capacidade cognitiva. O grupo que só usou inteligência artificial, só no Ctrl+C, Ctrl+V, acabou reduzindo, a gente chama isso até de dívida cognitiva, acabou subtraindo um pouco o poder de capacidade de raciocínio. Eles, inclusive, eles não se sentiam donos daquele exercício que eles acabaram de construir, porque eles acabavam esquecendo, será que eu fiz isso mesmo ou não? E o terceiro grupo, eles conseguiram evoluir ainda mais do que o primeiro grupo, porque usou a tecnologia ou a ferramenta de modo apropriado, né? de maneira efetiva, de tal forma que o docente estava do lado guiando de uma maneira correta de como utilizar aquela tecnologia de maneira eficaz. O problema não é o lápis, o problema não é a faca. Agora, a faca que corta o pão na sua casa, ela assassina no bar da esquina. Mas é a mente, você também não dá uma faca para uma criança, ela aprende a usar. Então, existe processo, existe pedagogia. E para você que está começando agora a empreender, fica assim, mas gente, eu acho tão complexo. IA, isso é coisa para quem é mais nerd e tal. E, na verdade, hoje todo mundo consegue quase que usar um chat, usar ferramentas, porque a ideia da tecnologia, professor, é justamente fazer com que todo mundo pode ter acesso. E agora uma dica prática para quem está empreendendo, por exemplo, e acha a IA um pouco complexa. Sim. Como é que a gente podia trazer um beabá para esse empreendedor poder usar no seu negócio, por exemplo? Né? Sim, eu sempre falo para começar pequeno, né? Então, identifique um processo que possa ser oferecido por uma determinada ferramenta para apoiar um determinado desenvolvimento, né? Então, a partir desse processo identificado, né, as pessoas elas podem identificar uma ferramenta, inclusive gratuita ou de baixo custo, que pode apoiar um desenvolvimento, por exemplo, um chatbot para responder algumas perguntas no WhatsApp, né?
ou até mesmo algum tipo de inteligência artificial para responder às redes sociais, ou para apoiar, por exemplo, no desenvolvimento de um e-mail, respostas do cotidiano. Então, esse tipo de atividade acaba ocupando um pouco o nosso espaço para poder, por exemplo, empreender de uma maneira mais eficaz, uma maneira mais avançada, né? Então, tenta identificar algum essas lacunas, né, esses gaps, né, durante a vida ali no cotidiano do empresário, e com base nesses gaps eles vão evoluindo para que eles possam chegar um momento, né, estar incluindo a inteligência artificial ali para poder apoiar em todas as tarefas ali da empresa, né? Então, eu acho que a minha sugestão é começar pequeno. Nós temos várias ferramentas que são interessantes. Existem métodos específicos, eu até desenvolvi um método que melhora, por exemplo, as respostas das IAs generativas, né? Então, para você conversar com IA, por exemplo, você precisa de ter um método bem específico. Eu chamo o meu método de criar, né? Então, criar porque eu sei de contexto, porque, imagina, você está um psicólogo, você precisa dar o contexto para que ele possa te fazer uma resposta. Da mesma coisa a IA. A IA ela tem bilhões de instruções no qual você precisa de resgatar a instrução exata que você precisa. Então, você precisa oferecer contexto, você precisa oferecer um bom objetivo, lógico, um requisito, né, que seria o R, de um requisito de objetivo. O I são as instruções para você chegar a um determinado objetivo que você espera. O A seria uma audiência que se espera que aquela resposta seja executada, e o R final seria o resultado esperado. Então, se você contextualiza o seu prompt, né, dentro dessas ferramentas de IA modernas, você consegue gerar resultados muito mais eficazes. Por exemplo, ajudar na construção de atas, relatórios. Então, você consegue usar esse tipo de estratégia de uma maneira muito mais precisa. Tá aí para você que está, inclusive, querer se associar a esses termos, o que é o prompt, né? Você entender que são essas instruções que você pré-programa para essa IA, e o professor está falando de como você acaba ensinando a IA sobre o seu negócio. Ela tem que conhecer, então ela tem que ter uma base para poder ter as variáveis das suas respostas, então ela tem que ter uma base de dados, você vai criando, vai analisando se a resposta está de acordo com isso. Só que, se você tem uma distância, existem empresas hoje que podem, de uma forma especial, dentro do seu contexto, ensinar a IA sobre o que você quer, ver as necessidades, e cada vez mais, pela busca, isso está se tornando mais barato. Quanto mais acessível, isso se torna mais barato. Mas, professor, assim como a Revolução Industrial, a gente também tem que ser sincero que algumas profissões vão ter que se reinventar, outras a gente vai ter que fazer uma transição de carreira. E hoje, talvez, olha, eu tinha pessoas dentro do meu contexto para revisar textos. Talvez a IA hoje, ela bem ensinada dentro do contexto jurídico, por exemplo, não teremos mais um revisor. Ou é alguém que vai ensinar IAs a revisar o contexto de acordo com aquele escritório jurídico. Então, assim, ou seja, o ser humano vai estar embutido nesse sentido, mas o que ele tem que fazer hoje? Ele tem que estar ligado nessa transformação. Como é que hoje o empresário, agora talvez até um colaborador que está acompanhando nosso programa, ele pode se situar para saber se a profissão dele vai ter que dar esse upgrade aí nessa jornada? Sem dúvida. A primeira coisa que eu penso, né, quando você vai incluir a inteligência artificial na empresa em si, é pensar na ética, né? Então, você pensa em governança de IA. Inclusive, nós temos aqui no Brasil o LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tudo que for envolvido relacionado a esse tipo de tecnologia, é importante a gente pensar nisso. Então, como é que eu posso colocar a IA nesse sentido e como o ser humano vai, né, agir sobre isso? De fato, você falou umas coisas muito interessantes com relação à alteração, né, da forma que você vai executar ou trabalhar daqui para diante, né, daqui para frente. Então, a questão de tradutores, inclusive, né? Eu estava até citando a questão, estava fazendo uma conversa com um amigo meu que mora na Austrália, e ele falou assim, olha, nós precisamos muito de tradutores aqui para atender algumas pessoas. E eu falei, vamos usar então inteligência artificial, porque a IA, inclusive, ela consegue contextualizar a questão regional. Você citou a esperança no início, né? O pastor William Tim, né, nós temos um trabalho em conjunto, a intenção é o quê? Contextualizar, por exemplo, as mensagens que a esperança vai oferecer daqui para frente de maneira regional. Então, qual que é o papel das pessoas em si? Nós precisamos de treinar essa inteligência artificial e também nós precisamos de criar novas estratégias. Porque é o seguinte, existe internamente, no nosso meio acadêmico, existe um termo que nós falamos que a IA pode se colapsar. A gente fala assim, um colapso da IA. O que é um colapso da IA? Imagina que a partir de hoje todas as pessoas começam a gerar conteúdo via IA. Vai chegar um momento que não vai existir mais conteúdo original. Uma referência humana. Exatamente. Então, a ideia é que isso possa se tornar uma bolha e a IA ela possa se colapsar, por exemplo. E por isso que tem aqueles
aquele checklist lá que às vezes coloca assim, olha, criado por IA sim ou não, mas para o uso inclusive da própria IA, porque se foi criado pela IA, ela não precisa treinar com aquele conteúdo que ela já sabe, percebe? Então a intenção é que nós possamos de fato criar novos conteúdos, nós possamos trabalhar com a IA como uma ferramenta, meio, não como um fim, mas muitas pessoas utilizam ela de maneira errada. Então as pessoas acabam trocando a função humana para apenas um agente de IA, por exemplo. Eu acredito que tem situações em tarefas, obviamente, são inevitáveis, mas o ser humano, ele é insubstituível. Então nós precisamos dele para, inclusive, a evolução das tecnologias. Professor, olha, a gente vai ter que convidar o professor para um segundo round aqui, né? Porque tem muita informação, tem muitas perguntas. Eu acho que esse conhecimento para você, empreendedor, é uma bênção. Mas, professor, nosso tempo acabou. Queria agradecer a sua participação. Volte sempre. Cuide também da nossa esperança, junto com o pastor Tim e companhia. E que Deus continue te usando aqui. Obrigado pelo chamado, pela esposa, a sogra que também está aqui conosco. Volte sempre. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Muito bem, meu querido, você de casa, você já sentiu aí perdido no seu propósito ou direção da vida? Olha, tem histórias que mostram como um simples encontro pode mudar completamente a sua jornada. Nós vamos conhecer agora a história da Maria das Neves, ela que também é uma microempreendedora lá de Salvador e que teve uma experiência real, inspiradora, ao se aproximar da Palavra de Deus. Vamos conferir essa história aqui no Anjos da Esperança Empreendedores. O meu nome é Maria das Neves Ferreira de Souza e moro em Salvador, Bahia. Minha vida era muito atribulada. Era muito indecisa, eu era muito confusa mesmo. Então, eu me perguntava mesmo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não tinha propósito, não tinha expectativa de nada. Assim, eu trabalhava, ia para casa e tudo, mas aquele vazio, aquela sensação de que falta alguma coisa, Eu sou cabeleireira e um dia eu recebi uma cliente, que se chama Ana. E ela me convidou para ir à igreja no domingo e eu aceitei. Fui, ela veio me pegar, eu fui junto com ela para a igreja. E lá ela me apresentou, fui bem recebida. E aí ela falou, eu falei, eu quero estudar a Bíblia. E aí ela me apresentou e no domingo seguinte começou o estudo. E lá eu encontrei uma classe bíblica que estudava o estudo da Novo Tempo. Eu não fazia ideia da Novo Tempo que existisse. Eu conhecia através do curso bíblico lá na igreja. Aí voltei para casa, comecei sim a sintonizar. E eu gosto muito dos programas, da culinária, de tudo me interessa. Eu gosto daquele Bom de Bíblia também. Às vezes eu fico respondendo assim, erro muito. Mas eu gosto, assim. Aí eu fiz o curso, comecei, estudando. E teve a formatura. Às vezes, e eu quando eu falo, eu fico até emocionada, porque depois que eu comecei a estudar, a fazer o curso mesmo, minha vida melhorou muito. É muito diferente mesmo do antes. Olha que a minha vida é muito corrida. Eu tenho uma tarefa mesmo, cansada mesmo. As pessoas que ficam de fora, às vezes perguntam como que eu consigo fazer tanta coisa. Mas eu tenho certeza que é Deus que me ajuda. E fico sempre ouvindo, cortando flores e ouvindo a Novo Tempo. E tem trazido, sim, paz, muita paz para mim. Porque eu fico ouvindo a palavra de Deus, então isso eu me emociono tanto. Eu não tinha perspectiva assim, não tinha esperança. Para mim, tanto faz eu morrer agora, estava bom. E hoje não, hoje eu sei que é diferente. Hoje a esperança mora no meu lar, sim, com certeza. Que história maravilhosa! Você viu aí de casa? Ela nos lembra do quê? Que Deus sempre usa pessoas, momentos especiais para trazer o quê? Sentido à nossa vida. Quantas pessoas estão sem sentido? Meu querido, que essa experiência também te inspire, abrir o coração para que Ele pode fazer por você. E aí nós temos uma empreendedora, um abraço especial aí para o Salão de Beleza, aí a nossa cabeleireira, né?
por ter esses desafios, mas encontrar a palavra de Deus aqui. A Maria das Neves, um abraço para você, que você não leve só a beleza exterior, mas interior que Deus colocou. Um abraço a todos os micro e pequenos empreendedores que estão agora acompanhando o nosso programa. Você quer ser um anjo empreendedor? Entre em contato conosco, né? O que é ser um anjo empreendedor? Você vai, além de ter os desafios de empreender, vai ter os seus custos, você vai fazer uma doação mensal para Novo Tempo no valor que você vai escolher. Você escolhe o valor, escolhe o método, é cartão de crédito, é boleto, é no Pix recorrente, você escolhe. Manda uma mensagem para a gente, quero ser um anjo, para o nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. DDD 12 98176 6630. E a nossa equipe vai entrar em contato com você durante essa semana. Em horário comercial, hoje é domingo, mas a partir de segunda-feira você pode ligar. 0 Operadora 12 21 27 30 30. 0 Operadora 12 21 27 30 30. Tira uma foto agora embaixo do nosso GC. E aí essa semana você pode ligar. Mas já manda uma mensagem, aí a nossa equipe pode entrar em contato com você. Você fala o horário e o dia que fica melhor para você atender, tá bom? Nós vamos para um breve intervalo. Nós vamos entender aí um pouquinho sobre a formalização da sua empresa com o Momento Sebrae. A gente volta já. Bom demais estar com você, que honra ter um cantinho aí na sua sala, na sua televisão, no seu smartphone, aonde você estiver, que Deus abençoe sua vida. Esse é o Anjos da Esperança Empreendedores. E como prometido, nós temos o Momento Sebrae. No Momento Sebrae de hoje, nós vamos falar de quê? Um passo muito especial, né? Eu diria que é um passo fundamental para quem quer empreender. E aí, como que eu faço para formalizar a empresa? Olha, que tipo de enquadramento? Cris, eu quero abrir, mas eu não sei nada disso. Que tipo de responsabilidades a minha empresa vai ter? Olha, tem uma carga tributária. Como é que eu me enquadro? Eu tenho uma renda, eu vou ter uma entrada de tal valor. Eu vou ter que entrar com ME, eu não entendo nada disso. Esse pessoal fala agora que tem que abrir uma MEI. Eu não entendo essa carga tributária. E a importância também de escolher o caminho certo para garantir o quê? A segurança e o sucesso do seu negócio. Essa parte é uma especialidade do Sebrae, que está doando tempo para Novo Tempo, para dar uma luz para você que está começando a empreender. Então acompanhe com a gente para entender melhor como tomar essas decisões no Momento Sebrae de hoje. Olá, amigo anjo empreendedor. Estamos numa sequência de programas falando sobre empreendedorismo, parceria da TV Novo Tempo com o Sebrae. Eu sou Paulo Sereda, estou nessa jornada com vocês tratando a respeito do tema. Chegamos no momento de agir para aqueles que pretendem abrir o seu negócio, para aqueles que já têm um negócio aberto. Bom momento para que você reavalie o enquadramento tributário, fiscal, maneira de formalização do empreendimento que você tem. Nós temos no Brasil uma legislação complexa a respeito do tema de formalização de negócios. São várias as normas, as regras que eu preciso observar. Então vale de largada aqui uma dica. Procure pelo nosso 0800, caso você não lembre de tudo que nós conversamos aqui ou que eu não aborde temas específicos a respeito do seu empreendimento. Porque nem tudo tem resposta pronta, então vale a pena usar o conhecimento de especialistas. Na ação, a dica do Sebrae que nós temos é que você, antes de abrir o seu negócio, antes de formalizar a sua empresa, até procurando um serviço de contabilidade, porque alguns tipos de empresa de enquadramento necessariamente precisam do serviço de um contador assinando a sua contabilidade, o seu livro fiscal, aquilo que você faz no seu negócio. Ou que você simplesmente abra o portal do empreendedor, no caso de um microempreendedor individual, e faça a sua formalização de maneira totalmente independente. Procure conhecer melhor. Você pode formalizar uma empresa no Brasil de maneira individual, e aí todas as responsabilidades a respeito do seu empreendimento recaem sobre você, todas as obrigações recaem sobre você, assim como também todos os resultados positivos são inteiramente seu. Se eu estou começando alguma coisa muito pequena, muito simples, talvez eu possa optar por esse caminho do individual. Eu tenho o caminho da sociedade, eu posso criar isso com uma sociedade conforme o Código Civil, e aí eu vou ter cotas de responsabilidade. Por isso que chama uma sociedade limitada, limitado às suas responsabilidades, os seus direitos, as cotas que você tem dentro do capital social da empresa que você está formalizando. Agora, a sociedade tem sentido de ser
quando existe complementariedade entre os sócios e quando está tudo muito claro quais são os objetivos que os sócios perseguem. É uma boa maneira de formalizar um negócio. Tem algumas vantagens e algumas agilidades que você pode optar por formalizar aí enquanto uma sociedade limitada. Ainda nós temos o tipo de atividade econômica, que nós chamamos de Código Nacional de Atividade Econômica, o CNAE. Então eu tenho empresas comerciais, normalmente aquelas que entregam os seus produtos diretamente para o consumidor final, independente ou não de terem uma atividade produtiva. Por exemplo, uma padaria. Muito embora eu tenha transformação no processo produtivo, a padaria é um comércio porque ela entrega para o consumidor final. Eu tenho indústria. A indústria, ela tem o processo de transformação e normalmente ela entrega para quem vai revender. A indústria tem toda uma legislação específica, alvarás e licenças específicas. Ainda tem as prestadoras de serviço, são empresas que entregam algum tipo de serviço para o consumidor final e aí, principalmente, as empresas do agronegócio. Você deve estar achando o tema um pouco mais complicado hoje e é verdade. Não é tão simples ou tão direto quanto a gente imagina, mas nós temos vários especialistas que podem te ajudar. O 0800 do Sebrae, que você está vendo aqui embaixo, pode ser e fatalmente será um grande auxílio para que você tire as suas dúvidas. Não saia formalizando de qualquer maneira, porque a maneira como você formaliza a origem do seu negócio vai dizer muito a respeito da sua carga tributária, do ramo de negócio que você pode trabalhar, e de o como e o quando e o onde você vai poder atuar com a sua empresa. Procure ajuda de um especialista nesse assunto. Muito obrigado, Paulo Cereda, toda a equipe do Sebrae doando para a gente conhecimento de graça aqui. Vai um abraço a toda essa equipe. Que tema essencial, né? Para quem está dando aí os primeiros passos, começando, quer organizar a sua empresa, a formalização pode definir o futuro do seu empreendimento. Então, não deixe de buscar um apoio especializado. O Sebrae está aí para isso, para seguir o seu caminho certo, né? Então, Paulo, um abraço especial ao Paulo Cereda por mais uma dica no nosso quadro em parceria com a Novo Tempo, né? Quer mais informações sobre o Sebrae? Acesse sebrae.com.br, sebrae.com.br. Quer poder resgatar as outras dicas dos programas? Cris, todo domingo tem esse quadro? Tem. E os domingos passados, as dicas, estão todos guardadinhos no nosso canal no YouTube. Então vai lá no YouTube, Anjos da Esperança. Já clica lá para seguir, ativa o sininho. Tem o programa Anjos, tem Empreendedores, tem Anjinhos e tem uma playlist só com as dicas do Paulo Cereda, tá bom? Fechou? O programa acabou? Claro que não, fica aí. No próximo bloco, nós vamos refletir sobre a oração. Você sabe que tipo de pedidos Deus responde? Será que tem algo que Deus não atende? Nós vamos à Bíblia. Deus tem um recado para você. Um breve intervalo e a gente volta já. Anjos da Esperança Empreendedores, mais do que um negócio, uma missão de levar o Evangelho aqui, né? Eu não sei se você está chegando hoje pela primeira vez ou está aqui conosco há alguns domingos já, mas a gente termina o nosso programa sempre no alto. Tem um amigo meu, pastor Gutenberg, vai um abraço para ele. Falou, Cris, comece bem, comece com Cristo. E termine sempre bem, com a palavra do Senhor. E no intervalo, fique em oração. É 100% reino. Bom demais, a gente teve vários ensinamentos aqui, né? E como prometido, no nosso programa de hoje, nós vamos à palavra do Senhor, falar sobre oração. Você tem alguma dúvida? Será que Deus ouve a tua oração? Tem algum tipo de oração que Deus não ouve? Então abra o seu coração, está começando o Palavra do Dia. É a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor que nos dá luz. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Esse texto está aqui, 1 João 5,14. Então, Ele te ouve, meu querido. Amigos, que bênção é termos esse momento aqui no programa para parar um pouquinho, abrir a palavra de Deus e ter um versículo como esse, para refletir sobre um dos maiores privilégios do cristão, é a oração. Eu quero ser direto com você de casa. Você sabe que tipo de pedido Deus responde? Tem gente que fala, olha, parece que algum tem mais fé e tal. Será que existe isso? Será que existe algo que Deus não vai atender? Agora eu digo para você, eu falei agora, né? A oração tem que ser o respirar do teu coração.
Assim como um empreendedor não pode ficar sem planejar, um cristão não pode viver sem orar. Jesus mesmo, ele nos convida, ele que é o nosso guia, lá em Mateus, também na sua palavra, Mateus 7,7, ele fala: pede e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então, ou seja, você tem buscado, a grande questão nem sempre é que a gente recebe, né, o que a gente pede. Por quê? Por que, Cristo, a gente pede algo e Deus não nos dá? E a resposta também está na própria palavra. Deus responde para mim e para você que é aquilo que está alinhado com a sua vontade. Então é o seguinte, orar não é entregar uma lista de desejos para o céu. Olha, pai, eu quero isso, quero aquilo. Ele é teu pai. A gente não dá uma arma para um filho pequeno, não deixa ele se queimar, ele te ama. Queridos, orar não é entregar uma lista ao céu, orar é entrar numa aliança de confiança. Você confia no teu pai, você tem que dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, porque eu não consigo ver além dessa câmera. Me ajuda a atar os meus cadarços. E no livro de Tiago, ele nos alerta: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos prazeres. Isso diz a palavra. Então, ou seja, às vezes a gente pede desalinhado com a palavra. Aqui está um ponto essencial: Deus não é um banco espiritual. Tem gente que faz da fé um banco, que faz da fé e vem para curar o câncer, olha, paga pelo milagre, com todo o respeito. Isso é um comércio da fé. Isso é um comércio da fé, essa teologia da prosperidade. Deus é um pai. Ele nos entrega tudo o que pede? Não. Ele sabe o que é melhor para você. Ele prefere até te ferir do que te perder. Então, meu querido, existe sim orações que Deus responde da forma que queremos e outras não. Mas quando Ele não responde, isso não é ausência de amor, é exatamente o contrário. É um pai que sabe o futuro. Filho, esse caminho não vai dar para você, essa empresa vai te trazer muito mal. Ele tem algo melhor preparado. Outras vezes ele diz: espera, filho, espera um pouquinho, porque o tempo ainda não é certo. Ele diz para você, às vezes, em muitas ocasiões, ele diz: sim, vai, filho, vai para lá, né? Aqui é o momento, aqui você vai conseguir crescer. Então pensa nisso, meu querido, agora nesse momento. Deus sempre vai te responder. E às vezes até com um silêncio, mas não com um silêncio absoluto. Sempre com um sim, com um não, espera. E às vezes Ele vai dizer não para algo que vai te destruir. E está tudo certo. Você nunca vai ter isso, porque para você não vai ser uma bênção. Mas talvez você está me perguntando agora: como eu posso ter certeza de que as minhas orações, Cris, são ouvidas? Jesus mesmo responde lá em João 15:7. Se você tiver em mim, ou seja, em Cristo, as minhas palavras estiverem em vós, no nosso coração, Ele está dizendo, você vai pedir tudo o que você querer e será feito. Ou seja, Pai, eu tenho livre-arbítrio, mas que o teu poder soberano governe. E aí você vai estar sempre em paz com o Senhor. Ou seja, o segredo é estar no Senhor. Quando o nosso coração, a nossa mente está alinhado com o dele, os nossos pedidos também estão. Eu quero fazer uma perguntinha intimista para você. Ei, deixa eu falar com você. Quando foi a última vez que você dobrou os teus joelhos? Não só para pedir uma bênção, mas para ser uma bênção. Quero perguntar para você, olhando nos seus olhos aqui, quando é que foi a última vez que a sua oração não foi assim: Senhor, me dá, me dá. Quando você disse: Senhor, eis-me aqui, Senhor, me usa, eu não consigo ver o não que o Senhor me deu, mas me usa mesmo assim. E a Bíblia nos mostra exemplos claros. Salomão, um grande líder, ao assumir o trono, ele podia ter pedido riqueza, glória, poder, mas ele orou: Senhor, me dá sabedoria, Pai. E Deus respondeu com muito mais do que ele tinha pedido. O que isso nos mostra? Quando os nossos pedidos estão voltados para o reino de Deus, não só para o meu egoísmo, só para a marca do meu tênis, a marca do meu carro, só para o tamanho da minha televisão, tem a ver com o reino de Deus. Paulo ao pedir para ele: Pai, me ajuda a curar aqui, Senhor. Tira esse espinho da carne, tira esse espinho da minha carne. Deus ouviu a oração de Paulo. Só que ele falou o seguinte: a minha graça te basta. Porque esse espinho é pedagogia para você, Paulo. E aqui tem uma outra verdade. Meu querido filho de Deus, Deus não nos dá sempre o que a gente quer, mas o que você precisa. E é um pai. Não fica magoado com Deus, Ele te ama. Jesus no Getsêmani, lembra da oração dele?
aquela oração profunda naquele momento terrível. Pai, ó Pai, se possível afasta de mim o cálice, todavia não seja como eu quero, Pai, mas como Tu queres. O Filho de Deus, sem pecado nenhum, nos ensina que a oração mais poderosa, é a entrega da vontade. Entrega a tua vontade. Oração não é sobre informação, é sobre relação. Deus não responde apenas pedidos, Ele responde corações abertos. Quando a sua vontade se alinha com a vontade de Deus, toda oração se transforma em milagre. A oração que move o céu é a oração que primeiro move o teu coração. Essa oração tem mexido com você? Eu te pergunto mais uma vez, qual tem sido o tom das tuas orações? Você tem pedido apenas soluções rápidas, como se fosse um Deus miojo, ou tem buscado transformação do seu interior? Eu pergunto para você, você tem olhado para o lado, para o carro do vizinho, o carro do teu irmão? É só custos, é só teologia da prosperidade? No final das contas, o que mais importa, meu querido, nem é o que você pede, é com quem você está falando. Você está falando com o Pai. E hoje eu quero te lembrar algo. O Criador do Universo te ouve. Tenha certeza, não duvide disso. O Deus que move o céu e a terra se importa com você. Se você está cansado, tem lutado por respostas, se há oração que você acha que não foi ouvida, confie. O teu Pai está trabalhando nos teus detalhes. E aqui está um apelo especial hoje. Ao dobrar os seus joelhos, não peça apenas um milagre. Peça a Deus para ser um milagre na vida de alguém. Um cristão maduro não ora apenas para receber, mas para oferecer. Quando você ora assim, a tua vida se torna um canal de bênçãos. Eu quero te convidar para abrir o coração e falar com o Papai do Céu. Que privilégio, que privilégio. O Cordeiro morreu na cruz e no nome dele nós vamos ao trono. Me dê a tua mão. Vamos juntos? Querido bom Deus e Pai, louvado seja o teu nome, santo, santo, santo. Obrigado por nos ouvir. Uma geração aqui nesse mundo caída, Adão e Eva fizeram isso, mas lá no proto-evangelho o Senhor já falou que nos daria vitória, que pisaria a cabeça da serpente, que o sangue de Jesus lavaria os nossos pecados. E é em nome dele que nós entramos no teu trono, Pai, que nós possamos ter o hábito de estar contigo, para entender que nós temos que ser um milagre, porque queremos o teu Espírito, queremos estar contigo assim, como os grandes discípulos que buscaram, receberam o Espírito Santo. Enoque andava contigo, Pai, e o andar é respirar, de manhã cedo te buscando, durante o trabalho, antes de assinar um contrato, ao ter que fazer um desligamento de alguém, orando, Pai, será que é certo? Me dá direção. Pai, que possamos passar o tempo todo contigo, porque muito em breve nós queremos te ver face a face. A gente está fora de casa e de vez em quando nos desalinhamos, olhamos para a marca do nosso terno, do carro. Pai, que as coisas sejam coisas e pessoas sejam pessoas e que essa hierarquia nunca mude. É o Senhor em primeiro lugar, a tua justiça, e depois as outras coisas serão acrescentadas, como em oração, em busca, que possamos buscar a tua presença, Senhor. Nos dá o que é da tua vontade, seja feita a tua vontade na vida dessa pessoa que está acompanhando o programa, no sagrado nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, querido. É sempre uma honra terminar aqui, na palavra do Senhor, base da Novo Tempo, base do Anjos. E a gente se vê no próximo domingo. Um grande abraço, viu? Eu oro por você, você ora por mim, Deus age por nós. Um abraço do Cris aqui. É uma honra estar com você, tá bom? A gente se fala. Um grande abraço. Tchau, tchau.